Você já reparou que, quando algumas pessoas começam a falar, o ambiente muda? As conversas param, os olhares se voltam, até o silêncio parece obedecer. Enquanto isso, a maioria luta para ser ouvida. Trava, força, se explica demais. Às vezes nem consegue iniciar uma conversa simples. E não, isso não é carisma, não é sorte, não é um dom reservado para poucos. É uma habilidade invisível, precisa, treinável. E hoje, aqui e agora, você vai entender como algumas pessoas conversam sem esforço, sem implorar atenção, sem se diminuir, sem tentar parecer algo que não são. Elas não falam mais alto, elas falam do jeito certo. E depois que você aprende isso, as pessoas passam a te escutar antes mesmo de você terminar a frase. Neste exato momento, enquanto você escuta isso, milhões de pessoas estão falando, mas apenas uma pequena fração delas está realmente sendo ouvida. E o mais assustador é que a maioria nunca vai descobrir por que suas palavras simplesmente evaporam no ar, sem deixar marca, sem criar impacto, sem gerar mudança. Você já sentiu aquela frustração de falar algo importante e perceber que ninguém prestou atenção? Ou pior ainda, quando alguém repete exatamente o que você disse minutos antes. E de repente, todos acham genial, como se a ideia tivesse nascido naquele instante. Isso não é coincidência. E definitivamente não é sobre o conteúdo do que você fala, mas sobre como a psicologia da comunicação persuasiva funciona nos bastidores da mente humana, criando autoridade ou destruindo credibilidade em questão de segundos. O que você está prestes a descobrir vai contra tudo que te ensinaram sobre comunicação, porque a verdade nua e crua é que falar bem não significa falar muito, e ser persuasivo não tem nada a ver com convencer alguém através de argumentos intermináveis. A mentalidade correta para dominar qualquer conversa começa quando você entende que cada palavra que sai da sua boca é um investimento de atenção, e a atenção em 2026 é o recurso mais escasso que existe. Pense comigo, quantas vezes essa semana você falou algo e sentiu que suas palavras simplesmente desapareceram no vazio, como se você estivesse gritando em um deserto onde ninguém te escuta de verdade? A ciência por trás disso é brutal e simples. Seu cérebro tem aproximadamente 7 segundos para capturar a atenção de alguém antes que a mente dessa pessoa comece a vagar para outros pensamentos completamente desconectados do que você está dizendo. Isso significa que a cada frase que você pronuncia, existe uma batalha invisível acontecendo no cérebro do seu interlocutor entre prestar atenção em você ou simplesmente desligar e fingir que está ouvindo. E aqui está o primeiro grande segredo que vai mudar tudo. Como falar de forma inteligente não é sobre vocabulário rebuscado ou termos técnicos impressionantes, mas sobre a arquitetura invisível da influência que você constrói, palavra por palavra. Quando você domina a psicologia da comunicação persuasiva, algo quase mágico acontece. As pessoas começam a te procurar sem que você precise se promover. Suas opiniões ganham peso automático e seus pedidos raramente encontram resistência. Mas antes de revelar as técnicas exatas que transformam palavras comuns em comandos neurológicos, você precisa entender por que a maioria das pessoas fracassa miseravelmente ao tentar se comunicar de forma inteligente. O erro número 1 que destrói qualquer chance de persuasão é acreditar que comunicação é sobre transmitir informação, quando na verdade comunicação é sobre criar estados emocionais específicos que levam a ações específicas. Pense em alguém que você admira profundamente. Alguém cuja voz faz você parar tudo e prestar atenção imediata. Essa pessoa não fala mais rápido, não usa palavras mais complexas e definitivamente não grita para ser ouvida. O que essa pessoa faz de diferente é controlar 3 elementos invisíveis da fala, que 99% das pessoas nem sabem que existem: o ritmo da voz, a densidade de significado e o espaço estratégico entre as frases. A mentalidade correta começa quando você para de ver a comunicação
como um ato de expressão pessoal e começa a vê-la como um ato de engenharia psicológica onde cada sílaba tem uma função tática. Agora, deixa eu te contar algo que vai soar contraditório, mas é absolutamente verdadeiro. Para falar de forma inteligente, você precisa primeiro aprender a não falar. E isso não é filosofia barata, é neurociência aplicada. O silêncio estratégico é a arma mais poderosa de qualquer comunicador de elite, porque o cérebro humano é programado para preencher vazios. E quem controla esses vazios, controla a direção da conversa. Quando você faz uma pausa deliberada de 3 a 5 segundos, após fazer uma pergunta importante, algo fascinante acontece no cérebro da outra pessoa. A ansiedade de preencher o silêncio força ela a revelar muito mais do que planejava. Essa técnica sozinha já separa amadores de mestres, porque amadores têm medo do silêncio e tentam preencher cada segundo com palavras, enquanto mestres usam o vazio como uma armadilha psicológica. Mas aqui está onde a coisa fica ainda mais profunda. A psicologia da comunicação persuasiva revela que o poder de uma frase não está no que você diz, mas no que você escolhe não dizer. Imagine uma negociação de salário. Você apresenta sua proposta e seu chefe fica em silêncio por 10 segundos. O que você faz? Se você é como 90% das pessoas, você imediatamente começa a se justificar, a oferecer concessões, a negociar contra si mesmo. Essa reação automática de preencher o silêncio com explicações desnecessárias é o que os psicólogos chamam de autotraição verbal e é responsável por bilhões em oportunidades perdidas todos os anos. A mentalidade correta exige que você desenvolva tolerância ao desconforto do silêncio, porque quem quebra o silêncio primeiro em uma negociação ou discussão importante quase sempre perde terreno. Então, aqui está seu primeiro protocolo de domínio verbal. Na próxima conversa importante que você tiver, conte mentalmente até 5 antes de responder qualquer pergunta e observe a mudança radical na dinâmica de poder. Você vai perceber algo extraordinário quando você não tem pressa para falar. As pessoas automaticamente assumem que você está processando a informação em um nível mais profundo e isso gera respeito instantâneo. Como falar de forma inteligente também envolve entender que cada tipo de conversa tem uma estrutura psicológica diferente, e usar a mesma abordagem para todas as situações é como usar um martelo para resolver todos os problemas. Existem conversas de extração, onde seu objetivo é obter informações. Conversas de persuasão, onde você precisa mudar uma crença. Conversas de comando, onde você estabelece direção. E conversas de conexão, onde você constrói vínculo emocional. A maioria das pessoas mistura esses contextos de forma desastrosa, tentando persuadir quando deveria estar extraindo, ou tentando conectar quando deveria estar comandando. E isso cria uma dissonância cognitiva, que destrói sua credibilidade. Dominar a psicologia da comunicação persuasiva significa identificar instantaneamente qual tipo de conversa você está tendo e ajustar sua estratégia verbal de acordo com o objetivo específico daquele momento. Vamos falar sobre o segundo grande princípio, que transforma sua capacidade de influenciar pessoas através das palavras, a eliminação total do que eu chamo de vírus linguísticos, que infectam 95% das falas. Vírus linguísticos são palavras e frases que corroem sua autoridade, sem que você perceba como é, tipo, sabe? Então, na verdade, talvez eu acho que, possivelmente eu só queria dizer, cada vez que você usa uma dessas muletas verbais, você está subcomunicando insegurança, dúvida e falta de convicção. E o cérebro da outra pessoa capta isso em nível subconsciente, mesmo que ela não consiga articular o porquê. A mentalidade correta exige uma auditoria brutal da sua fala, onde você identifica e extermina esses parasitas linguísticos que estão sabotando sua mensagem sem que você tenha consciência disso. Grave uma conversa sua e conte quantas vezes você usa essas muletas
em 10 minutos de fala. O número vai te chocar, mas esse choque é necessário para a transformação. Aqui está a verdade inconveniente sobre como falar de forma inteligente. Você não pode soar inteligente se sua fala está poluída com hesitações desnecessárias, porque inteligência é associada à clareza, e clareza é incompatível com incerteza verbal. Agora vamos mergulhar em uma técnica que os mestres da persuasão usam há séculos, mas que foi completamente esquecida na era das redes sociais: a arte do enquadramento linguístico. Enquadramento é a capacidade de definir os termos de uma discussão antes que ela comece, porque quem controla o enquadramento controla o resultado da conversa. Por exemplo, se alguém te pergunta por que seu produto é tão caro, a resposta amadora seria se justificar explicando custos e benefícios. Mas a resposta baseada na psicologia da comunicação persuasiva seria reenquadrar a pergunta. Você diria algo como o que você chama de caro. O mercado define como investimento em qualidade. A pergunta real não é sobre preço, mas sobre quanto vale resolver esse problema de forma definitiva. Percebe? A diferença. Você não respondeu à pergunta. Você mudou a moldura da pergunta e, ao fazer isso, você assume controle total da direção que a conversa vai tomar. A mentalidade correta aqui é nunca aceitar, passivamente, os termos que alguém impõe em uma discussão. Porque aceitar o enquadramento do outro é aceitar a derrota antes da batalha começar. Vamos falar sobre algo que vai soar brutal, mas é absolutamente necessário para dominar a comunicação persuasiva. Você precisa parar de tentar ser gostado e começar a ser respeitado. Essa obsessão moderna com ser simpático é o veneno que está matando sua capacidade de influenciar. Porque quando você tenta agradar todo mundo, você dilui sua mensagem até ela perder todo o impacto. Como falar de forma inteligente exige que você aceite um fato desconfortável. Algumas pessoas não vão gostar de você, e isso não apenas está ok, como é necessário para que você seja levado a sério por quem realmente importa. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que autoridade e simpatia têm uma relação inversa. Quanto mais você tenta ser o amigão, menos você é visto como alguém de valor estratégico. Isso não significa ser rude ou arrogante. Significa ser direto, claro e inabalável nas suas convicções, sem pedir desculpas por ocupar espaço nas conversas. Agora, vamos entrar em território ainda mais profundo, a técnica do espelhamento linguístico que cria uma ilusão de conexão tão poderosa que desarma completamente as defesas psicológicas da outra pessoa. Espelhamento é quando você repete as últimas 2 ou 3 palavras mais importantes que a pessoa disse, mas com uma entonação de curiosidade genuína, forçando ela a elaborar e revelar muito mais informação. Se alguém diz, estou preocupado com a volatilidade deste mercado, você simplesmente responde à volatilidade deste mercado com um tom que convida a explicação. O que acontece no cérebro dela é fascinante. Ela sente que você está sintonizado com ela, que você entende profundamente suas preocupações, e isso baixa todas as barreiras racionais. A mentalidade correta aqui é entender que persuasão não é sobre forçar sua vontade, é sobre fazer a outra pessoa chegar à conclusão que você quer acreditando que foi ideia dela. Vamos agora destrinchar um dos segredos mais bem guardados da elite comunicativa: o uso estratégico de perguntas que eliminam resistência e criam alinhamento involuntário. Existem perguntas que fecham conversas e existem perguntas que abrem mentes, e a diferença entre elas é microscópica, mas o impacto é astronômico. Perguntas fechadas, como "Você concorda com isso?", ativam o modo defensivo do cérebro, porque forçam um posicionamento binário que pode criar confronto. Perguntas abertas, como "O que você acha que aconteceria?", se ativam o modo exploratório do cérebro, fazendo a pessoa se tornar parceira na descoberta, ao invés de adversária na discussão. Como falar de forma inteligente é dominar essa transição de afirmações para perguntas estratégicas
que guiam o pensamento sem criar resistência consciente. A psicologia da comunicação persuasiva revela que o cérebro humano é muito mais receptivo a descobrir verdades por conta própria do que aceitar verdades impostas de fora. Então, ao invés de dizer sua estratégia está errada porque você pergunta quais são os maiores riscos que você vê nessa... A psicologia da comunicação persuasiva mostra que voz grave e estável ativa centros de confiança no cérebro, enquanto voz aguda e instável ativa centros de alerta e desconfiança. Quando você fala muito rápido, você comunica ansiedade e falta de controle. Quando você fala com pausas deliberadas, você comunica domínio e reflexão. Existe um ritmo específico usado pelos líderes mais influentes do mundo. Eles falam em blocos de 3 a 5 segundos seguidos, de pausas de 1 a 2 segundos, criando um padrão hipnótico. A mentalidade correta é tratar sua voz como um instrumento que precisa ser afinado, praticado e controlado, com a mesma precisão que um músico controla seu instrumento. Vamos agora abordar algo que vai contra tudo que você aprendeu sobre comunicação persuasiva. A importância crucial de admitir quando você não sabe algo. A maioria das pessoas acha que parecer inteligente significa ter resposta para tudo, mas a realidade é que tentar blefar quando você não sabe algo destrói sua credibilidade instantaneamente. Como falar de forma inteligente inclui a coragem de dizer "eu não sei", mas vou descobrir porque isso demonstra integridade e confiança. Qualidades muito mais valiosas que conhecimento superficial. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que pessoas que admitem limitações de conhecimento são vistas como mais confiáveis e, paradoxalmente, mais competentes que aquelas que fingem saber tudo. A mentalidade correta aqui é entender que sua reputação é construída sobre a confiabilidade das suas palavras, não sobre a quantidade de informação que você alega possuir. Agora, vamos explorar uma técnica avançada, que eu chamo de ancoragem emocional estratégica, onde você associa estados emocionais específicos à sua presença através da consistência de mensagem. Toda vez que você interage com alguém, você está depositando ou sacando da conta bancária emocional que existe entre vocês. E essa conta determina seu nível de influência. Quando você é consistente nas suas mensagens, quando suas palavras e ações estão alinhadas, quando você faz o que diz que vai fazer, você deposita capital de confiança. Mas quando você contradiz suas próprias palavras, quando muda de posição sem explicação, quando promete e não cumpre, você saca desse capital até que sua capacidade de influenciar evapora. Como falar de forma inteligente é reconhecer que cada palavra que você diz está construindo ou destruindo sua reputação de confiabilidade. A psicologia da comunicação persuasiva revela que pessoas seguem aqueles em quem confiam muito mais do que seguem aqueles que admiram. E confiança é construída através da previsibilidade. Vamos agora adentrar um território profundo, a diferença entre convencer e persuadir, porque a maioria das pessoas confunde esses conceitos e por isso fracassa em ambos. Convencer é um processo racional, onde você usa lógica, argumentos e evidências para mudar a mente de alguém. Mas o problema é que decisões humanas são 95% emocionais. Persuadir é um processo emocional onde você cria um estado interno que naturalmente leva a pessoa à conclusão que você deseja, sem que ela sinta que está sendo forçada. A mentalidade correta é entender que você não muda mentes através de debates. Você muda mentes através da criação de experiências emocionais que tornam sua proposta irresistível. Como falar de forma inteligente é aprender a envelopar lógica em narrativas emocionais, porque o cérebro humano não processa dados, ele processa histórias. Agora, vamos falar sobre uma ferramenta devastadoramente eficaz que poucos dominam: o uso de contrastes para amplificar a percepção de valor da sua mensagem. Contraste é quando você apresenta uma opção claramente inferior antes de apresentar sua proposta real, fazendo com que ela pareça exponencialmente melhor
por comparação. Por exemplo, se você quer que alguém aceite uma reunião de 30 minutos, você primeiro menciona que normalmente essas discussões levam 2 horas, mas você estruturou para ser conciso. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que nosso cérebro não avalia opções em termos absolutos, mas sempre em termos relativos ao contexto apresentado. A mentalidade correta aqui é sempre apresentar sua proposta como o meio-termo razoável entre extremos, tornando a aceitação o caminho natural de menor resistência. Vamos agora explorar algo que raramente é discutido, mas é absolutamente fundamental: o timing da sua comunicação, porque a mesma mensagem pode ter impactos completamente diferentes dependendo de quando é entregue. Existem momentos onde as pessoas estão receptivas, onde suas defesas mentais estão baixas e sua capacidade de absorver novas ideias está maximizada. E existem momentos onde não importa quão perfeita seja a sua mensagem, ela vai ser rejeitada, porque o timing está errado. Como falar de forma inteligente é desenvolver sensibilidade para identificar esses momentos de abertura e ter paciência para esperar por eles, ao invés de forçar conversas importantes em momentos desfavoráveis. A psicologia da comunicação persuasiva revela que pessoas estão mais abertas à mudança de perspectiva logo após experiências que desafiam suas crenças atuais. A mentalidade correta é ver cada conversa como parte de uma campanha de longo prazo, onde você está constantemente plantando sementes que vão germinar no momento certo. Agora vamos abordar algo crítico que separa amadores de mestres: a capacidade de manter compostura emocional absoluta, mesmo sob provocação ou ataque. Quando alguém te critica, te desafia ou tenta te desestabilizar, sua reação nos primeiros 3 segundos determina se você mantém ou perde toda a autoridade acumulada. A resposta amadora é reagir emocionalmente, se defender ou contra-atacar imediatamente, mostrando que você foi afetado e entregando poder ao provocador. A resposta baseada na psicologia da comunicação persuasiva é respirar, pausar 3 segundos e responder com calma glacial, demonstrando que você está completamente no controle. Como falar de forma inteligente é entender que quem controla suas emoções controla a conversa, e quem perde a compostura perde o jogo. A mentalidade correta é ver ataques e provocações não como ameaças, mas como testes de sua estabilidade emocional, que, quando passados, fortalecem sua posição. Vamos agora mergulhar em uma das técnicas mais sofisticadas da comunicação de elite: o uso de narrativas paralelas para contornar resistência lógica. Quando você apresenta uma ideia diretamente, você ativa o sistema crítico do cérebro, que busca falhas e razões para discordar. Mas quando você conta uma história sobre outra pessoa ou situação que ilustra seu ponto, você contorna esse sistema crítico porque o cérebro processa narrativas de forma diferente. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que somos biologicamente programados para absorver lições de histórias sem resistência, porque durante milhares de anos foi assim que conhecimento foi transmitido. Como falar de forma inteligente é aprender a transformar cada princípio que você quer comunicar em uma história concreta, com personagens, desafios e resolução. A mentalidade correta aqui é nunca dizer diretamente o que você quer que alguém faça, mas contar uma história que naturalmente leva a pessoa a essa conclusão. Agora, vamos explorar algo revolucionário: a ciência da redundância estratégica, onde você repete a mesma ideia de formas diferentes para criar memorização profunda. O cérebro humano precisa ser exposto a uma informação, em média, 7 vezes antes de internalizá-la. Mas a repetição literal cria tédio e desengajamento. A solução é variar a embalagem, mantendo o núcleo da mensagem constante, apresentando a mesma ideia através de diferentes ângulos, analogias e aplicações. A psicologia da comunicação persuasiva revela que, quando você varia a forma de apresentar uma ideia, o cérebro trata cada variação como nova informação, mesmo que o princípio subjacente seja o mesmo. Como falar de forma inteligente é dominar a arte de dizer a mesma coisa
de 7 formas diferentes sem que pareça repetitivo. A mentalidade correta é entender que uma ideia só tem poder quando está profundamente enraizada na mente da pessoa, não apenas superficialmente compreendida. Vamos agora abordar um aspecto crucial, que a maioria ignora completamente: a importância de fechar conversas com direcionamento claro de próximos passos. A pior coisa que pode acontecer após uma conversa persuasiva é ambiguidade sobre o que vem a seguir, porque ambiguidade mata momentum e permite que a resistência natural retorne. Toda conversa importante deve terminar com um comando claro, específico e temporalmente definido do que acontece depois. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que decisões são muito mais prováveis quando o próximo passo é pequeno, concreto e imediato do que quando é vago ou distante. Como falar de forma inteligente é sempre encerrar com "Então vou te mandar os detalhes hoje até 18 horas e conversamos amanhã às 10 horas. Isso funciona, ao invés de deixar no ar. A mentalidade correta é tratar cada conversa como parte de uma sequência, onde você está constantemente guiando para a próxima interação. Agora vamos mergulhar em algo profundamente importante: a distinção entre influência e manipulação, porque essa confusão paralisa muitas pessoas. Manipulação é quando você usa técnicas de persuasão para benefício próprio às custas da outra pessoa, criando resultados onde você ganha e ela perde. Influência é quando você usa as mesmas técnicas para criar resultados onde ambas as partes ganham, usando seu poder de comunicação para alinhar interesses. A psicologia da comunicação persuasiva não é inerentemente boa ou má. É uma ferramenta, e ferramentas podem construir ou destruir dependendo da intenção de quem as usa. Como falar de forma inteligente com integridade é usar essas técnicas para facilitar decisões que genuinamente beneficiam a outra pessoa, não para explorá-la. A mentalidade correta é entender que influência sustentável de longo prazo só é possível quando as pessoas olham para trás e sentem que fizeram a escolha, certa não que foram enganadas. Vamos agora explorar a técnica de calibragem emocional, onde você ajusta a intensidade da sua mensagem, baseado no estado emocional atual da outra pessoa. Se alguém está emocionalmente ativado, ansioso ou irritado, aumentar a intensidade da sua mensagem vai escalar o conflito ao invés de resolver? A resposta correta é diminuir sua intensidade? Falar mais devagar, baixar o tom de voz e usar palavras mais suaves, criando um efeito de âncora emocional que puxa a pessoa de volta ao equilíbrio. A psicologia da comunicação persuasiva revela que emoções são contagiosas e o estado emocional mais estável sempre puxa o menos estável em sua direção. Como falar de forma inteligente? É manter sua estabilidade emocional tão sólida que você se torna o regulador emocional de qualquer ambiente que você entra. A mentalidade correta é ver-se como o termostato emocional de cada interação, onde você define a temperatura ao invés de reagir a ela. Agora vamos abordar algo que poucos entendem profundamente: o poder das perguntas retóricas para criar acordo interno sem debate externo. Quando você faz uma afirmação direta, você dá à pessoa a opção de concordar ou discordar, criando potencial para conflito. Mas quando você faz uma pergunta retórica que leva à mesma conclusão, você força o cérebro da pessoa a processar a lógica, internamente chegando à conclusão por conta própria. Por exemplo, ao invés de dizer "precisamos mudar nossa estratégia", você pergunta continuando no caminho atual: "Vamos alcançar os resultados que precisamos?" A psicologia da comunicação persuasiva mostra que perguntas retóricas são processadas como pensamentos próprios, não como pressão externa, tornando a conclusão mais poderosa. Como falar de forma inteligente? É transformar afirmações em perguntas, que conduzem inevitavelmente à resposta que você quer. A mentalidade correta é guiar o pensamento ao invés de tentar controlá-lo, porque pensamentos guiados são mais duradouros que pensamentos impostos. Vamos agora explorar a importância crítica de desenvolver sua assinatura verbal única, um padrão de fala que se torna inconfundivelmente seu. Quando você usa as mesmas frases, padrões de raciocínio e estruturas de linguagem que todo mundo você
Se torna mais um na multidão sem diferenciação, mas quando você desenvolve frases âncora, metáforas, únicas e padrões de pensamento que só você usa, você cria uma identidade verbal que as pessoas reconhecem e lembram. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que memorização e influência aumentam exponencialmente quando sua forma de falar é distintiva. Como falar de forma inteligente é ser autenticamente você amplificado, não uma cópia mal feita de alguém que você admira. A mentalidade correta é estudar os mestres, absorver princípios, mas desenvolver sua própria expressão única desses princípios. Agora vamos mergulhar em algo absolutamente essencial. Para 2026, a adaptação da sua comunicação para ambientes digitais sem perder impacto. Mensagens de texto, e-mails e comunicação assíncrona criam desafios únicos porque você perde tom de voz, linguagem corporal e capacidade de ajustar em tempo real. A psicologia da comunicação persuasiva em ambientes digitais exige que você seja ainda mais preciso com escolha de palavras, porque não há pistas contextuais para corrigir mal-entendidos. Como falar de forma inteligente digitalmente é ser mais direto, mais estruturado e mais consciente de como suas palavras podem ser interpretadas sem sua presença física. A mentalidade correta é tratar cada mensagem escrita como permanente e pública, porque no mundo digital, tudo pode ser compartilhado fora de contexto. Vamos agora abordar a arte de lidar com interrupções e manter controle da conversa quando alguém tenta desviar ou dominar. Quando alguém te interrompe, sua reação determina se você mantém ou perde autoridade na interação. A resposta amadora é ficar quieto e deixar a pessoa falar, mostrando que você aceita a subordinação. A resposta baseada na psicologia da comunicação persuasiva é continuar falando por mais 2 ou 3 palavras antes de pausar, forçando a pessoa a interromper ativamente, demonstrando comportamento social inaceitável. Como falar de forma inteligente é proteger seu espaço verbal sem ser agressivo, usando técnicas que tornam custoso para outros te interromperem. A mentalidade correta é ver interrupções não como desrespeito pessoal, mas como testes de sua capacidade de manter território conversacional. Agora, vamos explorar algo profundamente poderoso: o uso de admissões estratégicas para desarmar objeções antes que elas sejam levantadas. Quando você admite voluntariamente uma limitação ou desvantagem antes que alguém aponte, você rouba o poder dessa objeção e cria percepção de honestidade. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que quanto mais você tenta esconder fraquezas, mais as pessoas suspeitam. E quando você as revela primeiro, mais elas confiam. Como falar de forma inteligente é controlar a narrativa das suas próprias limitações, apresentando-as em contexto favorável, ao invés de esperar que sejam usadas contra você. A mentalidade correta é entender que transparência seletiva é mais poderosa que perfeição fabricada. Vamos agora mergulhar na ciência de criar senso de urgência sem parecer desesperado, porque urgência mal executada repele ao invés de atrair. Urgência real é baseada em escassez genuína ou oportunidade limitada temporalmente, e isso cria ação. Urgência falsa é baseada em pressão artificial, e as pessoas modernas detectam isso instantaneamente, destruindo sua credibilidade. A psicologia da comunicação persuasiva revela que urgência funciona quando está ancorada em consequências específicas, não em prazos arbitrários. Como falar de forma inteligente sobre timing é explicar exatamente o que muda se a decisão não for tomada agora, tornando o custo de adiar tangível. A mentalidade correta é criar urgência através de realidade, não comunicação para ambientes digitais sem perder impacto. Mensagens de texto, e-mails e comunicação assíncrona criam desafios únicos porque você perde tom de voz, linguagem corporal e capacidade de ajustar em tempo real. A psicologia da comunicação persuasiva em ambientes digitais exige que você seja ainda mais preciso com escolha de palavras, porque não há pistas contextuais
para corrigir mal-entendidos. Como falar de forma inteligente digitalmente é ser mais direto, mais estruturado e mais consciente de como suas palavras podem ser interpretadas sem sua presença física. A mentalidade correta é tratar cada mensagem escrita como permanente e pública, porque no mundo digital, tudo pode ser compartilhado fora de contexto. Vamos agora abordar a arte de lidar com interrupções e manter controle da conversa quando alguém tenta desviar ou dominar. Quando alguém te interrompe, sua reação determina se você mantém ou perde autoridade na interação. A resposta amadora é ficar quieto e deixar a pessoa falar, mostrando que você aceita a subordinação. A resposta baseada na psicologia da comunicação persuasiva é continuar falando por mais 2 ou 3 palavras antes de pausar, forçando a pessoa a interromper ativamente, demonstrando comportamento social inaceitável. Como falar de forma inteligente é proteger seu espaço verbal sem ser agressivo, usando técnicas que tornam custoso para outros te interromperem. A mentalidade correta é ver interrupções não como desrespeito pessoal, mas como testes de sua capacidade de manter território conversacional. Agora, vamos explorar algo profundamente poderoso: o uso de admissões estratégicas para desarmar objeções antes que elas sejam levantadas. Quando você admite voluntariamente uma limitação ou desvantagem antes que alguém aponte, você rouba o poder dessa objeção e cria percepção de honestidade. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que quanto mais você tenta esconder fraquezas, mais as pessoas suspeitam. E quando você as revela primeiro, mais elas confiam. Como falar de forma inteligente é controlar a narrativa das suas próprias limitações, apresentando-as em contexto favorável, ao invés de esperar que sejam usadas contra você. A mentalidade correta é entender que transparência seletiva é mais poderosa que perfeição fabricada. Vamos agora mergulhar na ciência de criar senso de urgência sem parecer desesperado, porque urgência mal executada repele ao invés de atrair. Urgência real é baseada em escassez genuína ou oportunidade limitada temporalmente, e isso cria ação. Urgência falsa é baseada em pressão artificial, e as pessoas modernas detectam isso instantaneamente, destruindo sua credibilidade. A psicologia da comunicação persuasiva revela que urgência funciona quando está ancorada em consequências específicas, não em prazos arbitrários. Como falar de forma inteligente sobre timing é explicar exatamente o que muda se a decisão não for tomada agora, tornando o custo de adiar tangível. A mentalidade correta é criar urgência através de realidade, não através de truques baratos de vendedor. Agora vamos explorar algo que poucos dominam: a arte de dar feedback, que muda comportamento ao invés de criar defensividade. A maioria das pessoas destrói relacionamentos e oportunidades de influência porque não sabe dar feedback de forma que seja recebido ao invés de rejeitado. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que feedback negativo direto ativa sistemas de defesa do ego que bloqueiam completamente o processamento da mensagem. A estrutura correta é observação específica. Impacto dessa observação. Perguntas sobre intenção e colaboração em solução. Como falar de forma inteligente ao corrigir alguém é fazer a pessoa querer mudar, ao invés de sentir que está sendo atacada. A mentalidade correta é ver feedback como presente que você está dando e estruturá-lo de forma que pareça presente ao invés de punição. Vamos agora abordar algo absolutamente crucial em 2026, como manter influência e autoridade em ambientes onde você não é o mais experiente ou mais velho. Autoridade tradicional baseada em hierarquia ou senioridade está evaporando rapidamente, sendo substituída por autoridade baseada em competência e clareza de comunicação. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que juventude ou inexperiência só são desvantagens quando você permite que sejam. Como falar de forma inteligente e independente da sua idade ou experiência é focar em valor agregado ao invés de credenciais,
demonstrando competência através de resultados, não de currículo. A mentalidade correta é entender que respeito em 2026 é conquistado através da qualidade das suas ideias e execução, não através de tempo de casa. Agora, vamos mergulhar na técnica avançada de usar metáforas e analogias para tornar conceitos complexos instantaneamente compreensíveis. O cérebro humano processa informação concreta muito mais rápido que informação abstrata, e metáforas são pontes entre abstrato e concreto. Quando você compara um conceito complexo a algo familiar, você permite que a pessoa use conhecimento existente para compreender novidade. A psicologia da comunicação persuasiva revela que analogias não apenas facilitam compreensão, mas aumentam memorização em até 300%. Como falar de forma inteligente sobre tópicos complexos é sempre ter 2 ou 3 analogias preparadas que traduzem abstração em imagem mental. A mentalidade correta é nunca assumir que abstração impressiona, porque na realidade, clareza impressiona muito mais. Vamos agora explorar algo fundamental: a diferença entre confiança genuína e arrogância, porque essa linha é fina, mas absolutamente crítica. Confiança é a certeza baseada em competência demonstrada e preparação real, sem necessidade de provar nada para ninguém. Arrogância é a necessidade de constantemente reafirmar superioridade, porque existe insegurança profunda sendo compensada. A psicologia da comunicação persuasiva mostra que pessoas são atraídas por confiança genuína, mas repelidas por arrogância disfarçada. Como falar de forma inteligente é deixar seus resultados falarem mais alto que suas palavras sobre suas capacidades. A mentalidade correta é entender que quanto mais você precisa dizer que é bom, menos as pessoas acreditam. Agora vamos abordar a importância crítica de desenvolver resistência à manipulação dos outros, porque dominar comunicação persuasiva te torna tanto mais influente quanto mais consciente de quando estão tentando te influenciar. Quando você entende as técnicas, você vê quando outros as usam contra você, permitindo que você mantenha autonomia de decisão. A psicologia da comunicação persuasiva funciona nos 2 sentidos. Ela te dá poder de influenciar e poder de resistir à influência indevida. Como falar de forma inteligente inclui saber quando não falar. Quando permanecer em silêncio é mais poderoso que qualquer resposta. A mentalidade correta é ver cada interação como jogo de estratégia, onde você está conscientemente escolhendo suas jogadas, ao invés de reagindo automaticamente. Vamos agora explorar algo que fecha todo esse conhecimento em aplicação prática: a criação do seu sistema pessoal de comunicação persuasiva. Tudo o que você aprendeu até agora são princípios e técnicas, mas princípios sem sistema. Viram conhecimento teórico que nunca se transforma em habilidade real. Você precisa de um protocolo diário de prática, onde você aplica uma técnica por vez até ela se tornar automática antes de adicionar a próxima. A psicologia da comunicação persuasiva se torna parte de quem você é através da repetição deliberada, não através do conhecimento intelectual. Como falar de forma inteligente é resultado de milhares de pequenas decisões conscientes que eventualmente se tornam sua forma natural de se comunicar. A mentalidade correta é compromisso de longo prazo com maestria, ao invés de busca por hack rápido que não existe. Estamos chegando ao final dessa jornada profunda pela psicologia da comunicação persuasiva e pela mentalidade correta, que transforma palavras em poder real. Você agora possui conhecimento que menos de 1% das pessoas no mundo dominam, porque a maioria está ocupada demais falando para aprender a falar de forma inteligente. A diferença entre você e a massa agora é que você entende que comunicação não é talento nato. É sistema científico que pode ser aprendido, praticado e dominado. A psicologia da comunicação persuasiva não é magia, é engenharia aplicada ao comportamento humano. E como toda engenharia, ela recompensa aqueles que estudam seus princípios. Como falar de forma inteligente não é sobre parecer inteligente, é sobre criar resultados reais no mundo real através das suas palavras.
A mentalidade correta que você precisa carregar daqui para frente é que cada conversa é uma oportunidade de praticar, de melhorar, de refinar sua maestria. Você tem agora o mapa completo, mas mapas não constroem impérios. Ação consistente, baseada em conhecimento profundo, constrói. A psicologia da comunicação persuasiva que você absorveu aqui vai te dar vantagem injusta em negociações, relacionamentos, liderança e influência. Como falar de forma inteligente vai se tornar sua segunda natureza, mas apenas se você se comprometer com prática deliberada diária. A mentalidade correta é entender que esse é o começo da sua jornada, não o fim, e que cada dia você escolhe entre evoluir ou estagnar. Você está agora no topo de 1% em conhecimento sobre comunicação persuasiva, mas conhecimento sem execução é entretenimento, não transformação. A psicologia da comunicação persuasiva funciona apenas para aqueles que aplicam, não para aqueles que apenas sabem. Como falar de forma inteligente se tornará seu maior ativo financeiro, social e estratégico, mas apenas se você tratar esse conhecimento como o tesouro que ele é. A mentalidade correta é gratidão pelo que você aprendeu, combinada com fome insaciável de aplicar e dominar. O mundo está cheio de pessoas falando o tempo todo, mas apenas uma fração minúscula está sendo realmente ouvida. E você agora possui as ferramentas para estar nessa fração de elite. A psicologia da comunicação persuasiva é sua arma secreta, que a maioria nunca terá, porque a maioria nunca vai fazer o que você acabou de fazer. Como falar de forma inteligente é sua herança, sua responsabilidade e seu poder. Use com sabedoria, use com integridade e use para criar valor real. A mentalidade correta que separa mestres de amadores é a compreensão de que influência verdadeira vem de servir, não de dominar. Você está equipado. Você está preparado. Você está pronto. Agora vá e deixe suas palavras construírem o império que você merece.